Boa noite para todos, para todas, meus queridos, minhas queridas. Estamos agora novamente no programa Acendendo Você, nessa quarta-feira maravilhosa aqui, nesse momento com vocês, mais uma vez trazendo um assunto que é um assunto provocativo no melhor dos sentidos, né? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o medo. Mas antes de iniciar a nossa conversa aqui com vocês, peço que vocês deixem seu gostei lá no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber nossas mensagens do nosso trabalho aqui, poder acompanhar, continuar sempre acompanhando nosso trabalho aqui, que é importante para todos, né? Uma divisão de conhecimento, a gente divide um pouco, né, a experiência e traz provocações que vão levar vocês a sempre uma reflexão e a um crescer de si, né? Usar o que a gente fala aqui no seu melhor sentido, né? Para um autocrescimento, para a construção de si mesmo, né? Afinal de contas, esse é o nosso, essa, né? Essa meta e missão é o que nós estamos aqui hoje na Terra, no planeta Terra, a construir para um mundo que o mundo é o tal do mundo melhor que a gente sempre sonhou, que a gente viu nos filmes, que a gente viu nos contos. Esse mundo melhor está cada vez mais próximo, cada vez mais amplo, né? Ele já se materializou na nossa realidade atual, né? Nós temos uma série de processos acontecendo que são derivados do mundo melhor, né? Desse mundo que a gente tanto deseja, e parte disso tudo, dessa nossa participação, é tarefa nossa, né? Nós temos como meta, né, esse convite de crescer, de nos conhecermos para participar, né, dessa onda consciencial necessária que veio trazer, né, essas mudanças no planeta. O tema de hoje que nós escolhemos aqui para vocês é o medo, né, deixe-o ir e crie um ambiente de ascensão, né? Então, em primeiro lugar, o senso das coisas indica que num ambiente de medo, e aqui falando para vocês, como eu já vim falando várias semanas, quando eu falo ambiente, eu estou falando de nós mesmos, né? De cada um dentro de nós. Semana passada eu falei um pouco do que significa nós purificarmos o nosso eu interior para podermos, né, lidar e nos visitarmos, nos encontrarmos, né? Um eu interior poluído por alimentos de baixa qualidade ou que propiciam doenças, né? O excesso de medicamentos, o excesso de produtos que têm uma quantidade tóxica importante para a nossa saúde, tudo isso cria um ambiente poluído. E num ambiente poluído, de fato, você não consegue conviver. E por incrível que pareça, assim como a gente não gosta de andar num beco, né, numa cidade onde jogam lixo, ou numa rua onde jogam lixo, ou num local onde, né, é depreciado, né, as pessoas estão encontrando ali abandono, a mesma coisa é o nosso interior, né? Ninguém anda dentro de si quando está numa condição de abandono. É uma metáfora que dá para fazer uma comparação muito importante entre o nosso mundo exterior e o nosso mundo interior. Então, essa limpeza, essa busca, esse tratamento de si, né, dentro do nosso interior, né, que eu falo para vocês aqui, é muito importante, né, para que nós tenhamos um ambiente possível de encontrar não só a consciência, a verdade e os caminhos, né, que, claro, todo mundo quer caminhar num bonito jardim, numa estrada pavimentada, com flores, com árvores, e isso tudo a gente pode plantar dentro de si, criar esse ambiente dentro de si, semelhante a uma bela estrada, um belo jardim, né? E por aí vai, né? Respeitando a nossa própria natureza e trabalhando para isso. Não é um esforço fora do comum, não é algo que é impossível.
não é algo que não possa ser feito de forma muito, mas muito verdadeira e muito fácil no sentido de ser feito, talvez não tão fácil no sentido de ser enfrentado, mas no sentido de ser feito, é uma atitude fácil que constrói, sim, esse ambiente para nós. E quanto mais vocês cuidarem desse ambiente interno, desse jardim, dessa estrada, desse lugar, dessa morada, mais vocês vão entrar em contato com ela. Obviamente, quando a gente gosta de um lugar, a gente volta para ele. E nós, dentro de si, é o nosso lugar. Então, nós temos que, obviamente, cuidar dele da melhor forma possível para diariamente, mais do que uma vez, sempre que possível, nós encontrarmos esse lugar que somos nós, o nosso interior, trabalharmos com eles, com eles não, com o nosso eu, com ele, né? E daí, então, é esse crescimento maravilhoso que eu falo para vocês, né? A expansão da consciência, a segurança que a gente precisa, a nossa essência, os nossos valores, e todos os valores essenciais da natureza estão conosco, né? O universo paira dentro de cada um de nós. Se ele paira dentro de cada um de nós, ele tem a perfeição e tem tudo aquilo que a gente precisa para nossa ascensão, nossa compreensão e mais, né? Sermos seres de luz, seres que vivem na paz do espírito, né? Como a gente diz. E isso nada tem de religioso, isso tem sim de autoconsciente, né? De consciência de si mesmo. E hoje nós trouxemos aqui o medo para falar um pouco com vocês. O medo é um dos grandes tóxicos, do grande poluente do nosso ambiente interno, né? Física quântica já trabalhou isso em vários campos, né, da psique humana, já existem trabalhos importantes. Se vocês querem uma referência bastante interessante para notar o que significa o medo dentro do ser humano, tem um documentário bem conhecido, talvez muitos de vocês que estão aqui nos assistindo já assistiram, mas vale a pena repetir, porque cada vez que vocês virem esse documentário, que é Quem Somos Nós, né? E, tem um aprendizado novo ali, uma nova compreensão, e lá dá para compreender bem o significado, como fica impregnado no nosso eu, determinados comportamentos repetitivos, e o medo é o carro-chefe da desconstrução do ser humano, né? Então, o medo te mantém semi-acordado, semi-vivo, semi-consciente de tudo, porque ele é a ferramenta controladora, né? Que os sistemas, ou que aqueles que se empoderam negativamente para tentar dominar grupos, pessoas, seja o que for, utilizam, né? A ferramenta do medo, ela é devastadora no sentido do ser humano. E claro que nós temos isso historicamente, né? Dizer aqui que existem pessoas que são refratárias a isso, ou isentas, ou totalmente blindadas em relação a esse sentimento e a esse estado de coisas. Todos nós, em algum momento da vida, em maior ou menor grau, sentimos medo, passamos por isso. Isso, e muitas vezes com muita intensidade, né? Inclusive nos bloqueando, impedindo, às vezes, o nosso progresso, a nossa ação, a nossa participação, e por aí vai, né? Então, nas falas de Florence Scovel Skin, ele disse o seguinte: o medo não passa de fé invertida, e fé no mal em vez do bem. Em certo sentido, ele tem muita razão, né? O medo é a crença invertida, né? Se ter uma certeza de que as coisas não são necessariamente dentro da certeza do bem, que tudo vai correr de acordo, né, com algum tipo de expectativa nossa. E cria-se, então, esse ambiente que ele polui, né? Ele se infiltra dentro do meio celular do ser humano e toma conta não só da mente, do coração, do seu corpo inteiro. As suas células ficam infectadas com a semente do medo,
né? Essa semente é diuturnamente produzida de forma a atingir as pessoas, seja pela qualidade das notícias que se assiste, seja pela forma pela qual se induz as pessoas a pensar, né? Percebam que os medos que assolam uma sociedade, 99% deles são construídos. De fato, não é a realidade que se desenha para as pessoas. As pessoas comuns que a gente fala, o povo, né, a população, o trabalhador, não vai fazer diferença nenhuma para ele ouvir uma notícia de que a economia não está de acordo com as falas de algumas pessoas, né? Inicialmente, geralmente, essas falas são mentirosas, são falsas. Mas você escutar esse tipo de informação, por exemplo, não vai mudar a sua vida. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar recebendo seu salário, pagando as suas contas, tendo a sua família, e não vai fazer diferença nenhuma na sua vida saber disso. Mas por uma razão repetitiva, né, ingênua, de a gente sempre olhar a tela de vidro, sempre achar que precisa olhar a tela de vidro e não olhar na tela de vidro conteúdos importantes para nós, não para o sistema, se tem o mau hábito mesmo, né, o vício de colocar mais do mesmo sempre dentro do seu corpúsculo celular, né, da sua consciência física, porque nós estamos impregnados de medo. Cada um de nós, impregnados de medo. E isso é utilizado recorrentemente, né? Eu falei de economia, mas você pode falar de saúde, você pode falar das estatísticas, né, do que acontece aí ao longo desse tempo em relação à saúde das pessoas, as estatísticas, né? Você pode ouvir a opinião de pessoas que nada sabem a respeito do que está acontecendo, que afirmam levianamente que não está se tomando as medidas necessárias por uma questão de opinião, de ideologia política, e corrompem, né, o seu interior, fazem com que você sinta uma coisa que não é verdade. Que não é verdade. Sabe-se que tudo que acontece dentro de uma sociedade tem tempo, tem programação, e ninguém pode produzir um resultado, né, instantâneo, principalmente por um evento global, um evento tão grande, né? Então, o que sobra para nós dentro de uma consciência, né, dentro de uma consciência, a limpar o seu interior, a limpar o seu eu? Procure a verdade no que está acontecendo, não o que dizem alguns setores, né, de comunicação com as suas opiniões pessoais. Lembrem, não procurem opiniões pessoais para balizar a sua, porque aí você é nada mais que um seguidor. Ah, mas eu não sigo nenhuma religião, eu não sigo nenhum tipo de pensamento ideológico religioso e tudo mais, político, mas você segue o que o jornalista está falando lá na televisão, a opinião dele. Tem sistemas de comunicação que tem um grupo inteiro, uma equipe dando palpite. E eles ainda fazem uma coisa que eu julgo como maldade. Eles colocam uma outra pessoa com uma opinião totalmente aversa, falando até absurdos, e por conta disso criam um ambiente, né, de incerteza, de angústia, porque aí cria a polaridade da discussão. A gente sabe que aquela pessoa que fala aquelas coisas muito fora da realidade, talvez ela nem pense assim, ela está sendo paga para fazer isso. Isso chama-se o uso da inteligência emocional de forma invertida. A inteligência emocional ela tem que ser usada a nosso favor. E o medo é um subproduto da utilização da inteligência emocional invertida. Quando você usa a inteligência emocional a seu favor, né, você constrói o seu eu, você constrói ambientes positivos, você constrói acessibilidade para as pessoas em relação a você, você acessa as pessoas de forma ética, de forma amorosa,
participativa. Agora, quando a inteligência emocional é usada nesse sentido, e a venda de audiência no sistema de comunicação usa essa ferramenta, criar polêmica, criar dualidade. Mas como o planeta mudou, notem uma coisa. Como o planeta mudou, é difícil falar mal de determinadas coisas e assuntos. Mesmo que queiram. Então, aqueles que falam mal, eles falam muitas vezes absurdos. Fazem acusações levianas. Criam esse campo de discussão que já está no campo de teatralidade e artificialidade muito intenso e muito claro. Só não vê quem não quer. Se você prestar atenção e você consome esse tipo de informação tóxica, você é um joguete, você é um bonequinho manipulado, né? Como se fosse uma marionete. Mesmo aquelas equipes que falam, que você olha e fala, nossa, que opinião, né? Mas o que está atrás disso? Né? Uma contraposição lá. Às vezes um único para esculachar tudo. Inclusive deixar aquele que tem opinião abalizada, inteligente, irritado, pé da vida. Mas tudo isso não passa de um teatro de audiência. Eu escuto de quem trabalha com sistema de comunicação, a polêmica da audiência, Mas dá câncer, dá doença, abaixa seu sistema imune, plantam a incerteza, e a incerteza é um braço do medo, e por aí vai. Então, meus queridos e minhas queridas, nós estamos falando do medo hoje e de como ele é produzido dentro de você. E o que você pode fazer para diminuir essa intensidade. Saibam vocês que 100% do que se diz de negativo no mundo hoje está no campo do falso, do tal do fake news que tanto falam. 100% do que se fala que é negativo. O mundo tem viabilidade, sim. Uma coisa é informação. Separem. Uma coisa é informação, mas informação verdadeira. Outra coisa é o repetir processos negativos, comentar em cima deles, buscar opinião oposta, até ideologicamente, porque as opiniões correm muito no campo da ideologia política, e aí cria as paixões, cria a indignação de quem muitas vezes anda pelo bom senso, por ouvir uma opinião que é totalmente avessa. E o que isso faz em você? Incerteza, angústia. E lá vai o medo de novo. Lá vai o medo de novo trabalhando você, te poluindo por dentro. E o ambiente onde existe medo também a gente não visita. Onde existe medo, incerteza, onde existe, né, uma toxibilidade desse nível, você não entra. Como é que você vai entrar no seu interior, falar com você, conversar com você, ter paz com você mesmo, se você está acometido por medo, um medo produzido, irracional. A inteligência psíquica, né, utilizada para isso, de forma invertida, ela entra no campo da irracionalidade, porque ela produz a irracionalidade. Produz. As pessoas chegam a um ponto de crer que o mundo é esse desenhado pela negatividade. Não é. Não é, gente. E eu posso sorrir, né, com muita propriedade, que não é. Eu estou sorrindo de alegria, de felicidade, convidando vocês a fazerem o mesmo. Isso não é uma fantasia, uma síndrome de Poliana, né, que vê o bem em tudo, Isso não é mais uma síndrome artificializada, isso é uma realidade. Então, quem está em cima do negativo, quem está em cima, né, de produzir o medo,
ele está contando seus dias, se os dias já não estiverem na planilha contados, né? Então, meus queridos e queridas, o que tem para nós, né, nesse caminho? Assim como você escolhe o que come, assim como você escolhe o que bebe, e se não está fazendo, comece a fazer, você tem que escolher aquilo que você lê, aquilo que você assiste na tela de vidro, seja lá qual for. Eu falo tela de vidro porque tem várias hoje, não é só a TV, né? A tela de vidro tem para todos os gostos. O que você vê na tela de vidro. E não pense que se você não participar desse mundo negativo sendo despejado diuturnamente na casa das pessoas que permitem isso, você é desinformado, ou você vai perder alguma coisa. Muito pelo contrário. Você vai começar a ganhar consciência para perceber o todo e a verdade, onde de fato estão os fatos. Quem tem razão, quem realmente não mente, quem está dizendo a verdade sobre a vida, sobre o mundo, sobre a nossa existência. Então não se preocupem um pouquinho de se eu não acionar um canal aberto de comunicação aí, ficar lá vendo, né, aqueles âncoras que multiplicam os milhões dessas emissoras com o conteúdo negativo que eles produzem, porque, gente, entendam uma coisa, assim como se produz conteúdo negativo para oferir audiência, pode se produzir o positivo. Basta que nós indiquemos esse caminho para o sistema de comunicação. Porque quando não der mais audiência à polêmica, e só o amor, a compreensão, né, o pensamento positivo, as ideias de progresso, seja do país, da sociedade, do ser humano, quando convidarem cientistas políticos, professores, filósofos, para falar do bem o tempo todo, e até avisar eles, falar, não, o nosso tema aqui é falar do bem. Muda totalmente. Pode ter certeza. Pode ter certeza. A audiência, né, o ser humano comum que consome mensagens no sistema de comunicação, pode fazer, né? Pode fazer com que isso aconteça. Agora, estamos ainda, né, num caminho difícil de assimilação desse negativo. E aí produz os ambientes, né, deteriorados do medo, né? Produz essa poluição, essa toxibilidade que existe dentro de nós. Então você acaba, porque veja, um ambiente onde existe medo, mesmo que não esteja falando que amanhã você vai perder o seu emprego, que você não vai pagar a prestação do seu carro, que você não vai conseguir pagar a prestação da sua casa, você vai ter esse sentimento. Não falaram sobre isso no último boletim informativo negativo que você assistiu. Falaram de outra coisa, outra tragédia, outra coisa, mas que produz medo. Porque o sistema colocou dentro de você. O medo que você vai sentir é uma escolha sua depois. Isso o sistema não se importa. Aquilo que está no seu arquivinho interno é o que você vai depois sentir medo de não conseguir. Não se falou nada que você não vai dar de alimento para os seus filhos, que você não vai conseguir alimentar os seus filhos, criar os seus filhos. Falou lá que estourar uma bomba não sei aonde, lá no fim do mundo que você nem conhece. Isso é extremamente negativo e causa medo, causa angústia. O seu medo não vai ser de uma bomba, não vai ser disso. Mas você vai pegar nos seus arquivos a sua realidade e vai utilizar esse ambiente tóxico para sentir esse tal medo. Por isso é muito sério, meus queridos e minhas queridas, né? Esse policiar de si, a escolha do que a gente consome como informação e do que a gente participa. Pensem nisso, uma bela reflexão para a vida aí, né? Limpar o nosso ambiente interno para que a gente consiga conviver lá dentro. Isso é uma realidade. E eu não censuro ninguém que não consegue entrar dentro de si por estar tudo poluído, por estar tudo bagunçado, porque está
né, num estado difícil. Não censuro, é óbvio que não dá. Mas você sabendo que você pode fazer essa limpeza interna, que você pode fazer essa catarse de si mesmo, né? Tomar água solarizada, limpar tudo, né, por dentro. E aí você visitar o belo jardim que é lá, o paraíso, as mais belas paisagens estão dentro de cada um de nós. Não precisa ir lá na internet buscar, não. A mais bela paisagem está dentro de cada um de nós. Porque se cada um de nós é emanação do Criador, o Criador é perfeito, a perfeição está nele, o universo está nele, está em cada um de nós. Mas precisamos ter um ambiente para isso e procurar, com afinco, né? Estou nos meus minutinhos finais aqui, espero que vocês tenham assimilado a reflexão a respeito desse medinho, que é um medão, né? Mas que a gente consegue tratar, a gente consegue entender, a gente consegue cuidar de si nesse processo todo, porque aí a gente encontra o caminho da ascensão. Agradeço imensamente quem esteve aqui ao vivo com a gente, quem virá ainda, né, nos assistir. Agradeço de coração, imensamente, né, e semana que vem estarei de volta aqui para falar mais com vocês sobre um assunto que eu trago para provocar nossa movimentação e esse contato tão importante, tão maravilhoso que é cada um de nós, né? Então, eu me sinto muito grato de poder mostrar para vocês o melhor da vida, que são vocês mesmos, né? Chegar em cada um de vocês e dar aquela chacoalhadinha boa e dizer, olha para você, olha lá dentro, né? Dá uma olhadinha. E eu estou mostrando o que é mais bonito no universo, cada um de vocês para vocês mesmos. E isso é uma missão maravilhosa. Não podia ter missão mais linda do que essa, em mostrar vocês para vocês mesmos, né? Falando um pouquinho de cada semana aqui desse nosso processo de encontro de si. Então, muito obrigado, gente, e até a próxima quarta-feira.